Uma menina mendiga cantava no metrô para sobreviver, quando viu um garoto em crise chorando desesperado. O que ela fez mudou a vida de todos para sempre. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Lila tinha apenas 12 anos, mas já conhecia cada canto da estação de metrô como se fosse sua própria casa. Todos os dias, ela se posicionava no mesmo lugar, próximo às escadas rolantes, onde o eco da sua voz pequena conseguia alcançar o maior número de pessoas possível. Sua roupa estava surrada, os tênis tinham furos, mas quando abria a boca para cantar, algo mágico acontecia. A voz dela era limpa, doce, e carregava uma tristeza que tocava o coração de quem passava correndo. Naquela manhã de terça-feira, Lila havia conseguido apenas algumas moedas. O movimento estava fraco, e ela já pensava em mudar de lugar quando ouviu um barulho estranho vindo do banco próximo à plataforma. Era um choro baixo, abafado, como se alguém estivesse tentando esconder o desespero. Ela parou de cantar e olhou na direção do som. Um menino da idade dela estava sentado sozinho, com a cabeça entre as mãos, tremendo. As roupas dele eram caras, tênis de marca, mochila escolar que custava mais do que Lila via em um mês inteiro. Mas ali, naquele momento, ele parecia tão perdido quanto ela já tinha se sentido muitas vezes. Lila hesitou. Normalmente pessoas bem vestidas não queriam conversa com ela. Já tinha levado vários "sai daqui" e olhares de nojo ao longo dos meses vivendo nas ruas. Mas algo no jeito que o garoto chorava a fez esquecer dessas experiências ruins. Ela guardou o violão improvisado que tinha feito com uma caixa de sapatos e algumas cordas, e se aproximou devagar. "Ei, você está bem?" perguntou baixinho, parando a uns 2 metros de distância. O menino levantou a cabeça e ela viu que tinha os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Ele a olhou sem entender direito o que estava acontecendo. Por alguns segundos, ficaram só se encarando, 2 mundos completamente diferentes que de repente se encontraram ali, no subsolo da cidade. Eu não sei o que fazer", disse ele com a voz embargada. "Meus pais, eles não param de brigar. Hoje foi pior. Minha mãe disse que vai embora e nunca mais vai voltar. Meu pai gritou que tanto faz. E eu não aguento mais." Lila sentiu o peito apertar. Ela conhecia bem essa dor, a sensação de que o mundo estava desabando e não tinha ninguém para segurar as peças. Sem pensar 2 vezes, sentou no chão ao lado do banco, pegou seu violão improvisado e começou a cantar baixinho uma música que sempre a acalmava nos momentos mais difíceis. A melodia era simples, quase uma cantiga de ninar, mas a letra falava sobre tempestades que passam e sol que sempre volta a brilhar. O menino parou de chorar aos poucos, prestando atenção naquela voz que parecia vir de outro mundo. Quando ela terminou, o silêncio entre eles não era mais desconfortável. "Como você sabe cantar assim?" perguntou ele, enxugando as lágrimas com a manga da camisa. "Minha mãe me ensinou antes de partir", respondeu Lila com simplicidade. Ela dizia que a música tem o poder de curar feridas que nem remédio consegue alcançar. Nesse momento, um homem de terno se aproximou correndo, claramente desesperado. Ele olhou em volta até encontrar o menino no banco e suspirou aliviado. "Gabriel, meu Deus, eu procurei você por toda parte. Você não pode sair assim de casa, filho. Eu fiquei..." O homem parou de falar quando percebeu a menina sentada no chão. Seus olhos foram da roupa dela para o violão caseiro e depois voltaram para o rosto do filho, que não parecia mais desesperado. Gabriel limpou o nariz e olhou para o pai. "Pai, esta é... eu nem sei seu nome." "Lila", disse ela baixinho, se levantando e segurando o violão contra o peito. "Lila estava cantando para mim quando você chegou. Ela me ajudou quando eu não conseguia parar de chorar." O homem olhou para a menina com uma expressão que Lila não conseguiu decifrar. Não era nojo nem pena. Era algo diferente, como se ele estivesse vendo algo que nunca tinha notado antes. "Você mora aqui na estação?" perguntou ele gentilmente. Lila assentiu com a cabeça, preparada para ouvir que precisava sair dali ou que não podia incomodar as pessoas. Mas a pergunta que veio a seguir a pegou completamente desprevenida. "Você está com fome?" Foi Gabriel quem fez a pergunta, e antes que ela pudesse responder, tirou um lanche da mochila e estendeu para ela. Era um sanduíche grande, bem embalado, do tipo que ela só via nas vitrines das lanchonetes caras. "Eu não consigo comer quando fico nervoso", explicou Gabriel. "E hoje... bem, hoje foi um dia muito difícil, mas você me ajudou. Por favor, aceita." Lila olhou para o sanduíche, depois para o menino, depois para o homem de terno que observava tudo em silêncio. Sua barriga roncou alto, denunciando que ela não comia nada consistente há 2 dias. Mesmo assim, partiu o sanduíche ao meio e devolveu uma metade para Gabriel. "A gente divide", disse ela. "Não gosto de comer sozinha."
Foi nessa hora que o homem de terno sentiu algo se mexer no peito. Ele tinha visto muita coisa na vida, conhecido pessoas de todos os tipos, mas nunca tinha presenciado uma generosidade tão pura quanto aquela. Uma menina que claramente não tinha nada, dividindo o pouco que tinha acabado de ganhar. Gabriel mordeu sua metade do sanduíche e pela primeira vez naquele dia esboçou um sorriso pequeno. Pai, ela canta muito bem. Você devia ouvir. Eu ouvi um pouco de longe, disse o homem se aproximando mais. Você tem um dom especial, Lila. Ela não sabia o que responder. Elogios eram raros na vida dela, e vindo de alguém tão elegante, pareciam ainda mais irreais. Ficou mexendo com as cordas do violão caseiro, sem saber onde colocar os olhos. Como você aprendeu a tocar? Perguntou o homem. Sozinha, mais ou menos. Assisto algumas pessoas tocarem aqui na estação e tento copiar. Mas esse não é um violão de verdade, né? É só uma caixa com umas cordas que achei no lixo. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Gabriel, que tinha terminado sua metade do sanduíche e estava olhando para a menina com uma curiosidade genuína. Lila, você tem família? A pergunta pegou ela desprevenida. Lila engoliu o último pedaço do sanduíche e limpou as mãos na calça antes de responder. Tive. Meus pais morreram em um acidente há alguns meses. Não tenho mais ninguém. A simplicidade com que ela disse isso deixou tanto Gabriel quanto seu pai sem palavras. Não havia drama na voz dela, nem pedido de pena. Era apenas um fato, doloroso e real, que ela carregava sozinha. E você mora aqui desde então? Perguntou o homem gentilmente. Às vezes aqui, às vezes em outros lugares. Depende de onde conseguem deixar eu ficar, explicou Lila. Mas aqui é onde eu consigo cantar melhor. O som fica bom. Gabriel olhou para o pai com uma expressão que Ricardo conhecia bem. Era a mesma cara que o menino fazia quando queria alguma coisa muito importante, mas não sabia como pedir. Pai, a gente não pode ajudar ela de algum jeito? Ricardo olhou para os dois. Seu filho, que há poucos minutos estava em crise, agora estava preocupado com outra pessoa. E aquela menina que tinha todos os motivos do mundo para estar revoltada com a vida, tinha acabado de compartilhar comida e conforto com um estranho que estava sofrendo. Como assim, Gabriel? Sei lá, pai. Ela não deveria estar morando na rua. Ela é só uma criança como eu. Lila sentiu o rosto esquentar. Não precisa se preocupar comigo. Eu me viro bem. Mas não deveria precisar se virar, disse Gabriel com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Você deveria estar na escola, tendo uma casa, uma cama. Gabriel tem razão, disse Ricardo se ajoelhando para ficar na altura dos dois. Lila, você gostaria de vir conosco hoje? Só para um banho quente, uma refeição decente, sem compromisso. Lila olhou para os dois com desconfiança. Já tinha ouvido histórias de crianças que aceitaram a ajuda de estranhos e se deram mal. Mas havia algo nos olhos daquele menino. Uma sinceridade que ela raramente encontrava, que a fez hesitar em vez de recusar na hora. Por que vocês querem me ajudar? Perguntou ela diretamente. Gabriel e Ricardo trocaram um olhar. Foi o menino quem respondeu. Por que você me ajudou quando eu mais precisava? E por que? Bem, porque você não merece estar sozinha. O trajeto até o carro foi silencioso. Lila carregava seu violão caseiro como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, enquanto Gabriel caminhava ao lado dela, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquela manhã. Ricardo os observava à distância, tentando entender como seu filho, que há uma hora estava em colapso emocional, agora parecia mais centrado do que havia estado em semanas. Quando chegaram ao estacionamento, Lila parou em frente ao carro preto e elegante como se tivesse batido em uma parede invisível. Era o tipo de veículo que ela só via passando na rua, com vidros escuros e acabamento que brilhava mesmo com pouca luz. É seu? Perguntou ela para Ricardo sem conseguir esconder o espanto. É, respondeu ele simplesmente abrindo a porta traseira. Entre, por favor. Lila hesitou, olhando para suas roupas sujas e depois para o interior impecável do carro. Eu vou sujar seus bancos. Bancos podem ser limpos, disse Gabriel já entrando do outro lado. Pessoas não podem ser substituídas. Durante o caminho, Gabriel contou para Lila sobre sua vida. Seus pais eram donos de uma empresa grande, ele estudava em colégio particular, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas nas últimas semanas, a situação em casa estava insustentável. Eles brigam por qualquer coisa, explicou Gabriel, olhando pela janela. Ontem foi por causa de um jantar de negócios. Minha mãe não queria ir. Meu pai disse que ela estava sendo egoísta. Aí ela jogou na cara dele que ele só se importa com trabalho. Ele respondeu que alguém tem que sustentar a casa. E foi escalando até que... Bem,
Até que ela disse que não aguenta mais viver assim. Ricardo ouvia em silêncio, as mãos tensas no volante. Não sabia que o filho tinha presenciado a discussão inteira. E você, Lila? Como eram seus pais? Perguntou Gabriel. Lila ficou quieta por um momento, brincando com uma das cordas soltas do violão. Eles eram simples. Meu pai trabalhava numa oficina mecânica. Minha mãe limpava casas. A gente morava num quartinho pequeno, mas era nosso, sabe? Minha mãe sempre cantava enquanto cozinhava. Ela dizia que a música espanta a tristeza. Como eles morreram? Perguntou Gabriel gentilmente. Acidente de carro. Estavam voltando do trabalho numa noite de chuva. O outro motorista estava bêbado. A voz dela não vacilou, mas Ricardo pôde ver pelo retrovisor que ela estava apertando os punhos. Eu estava na casa de uma vizinha naquela noite. Quando a polícia chegou para me contar, eu achei que estava sonhando. O carro ficou em silêncio por alguns minutos. Ricardo se deu conta de que estava dirigindo mais devagar, como se não quisesse que aquela conversa terminasse. Havia algo na maneira como aquela menina falava sobre perda que o estava mexendo profundamente. O que aconteceu depois? Perguntou ele. A assistente social veio me buscar. Me levaram para um abrigo, mas não deu certo. Muitas crianças, poucos adultos. Todo mundo sempre nervoso. Eu ficava cantando para me acalmar. E os outros meninos começaram a brigar comigo. Diziam que eu estava fazendo barulho. Uma noite eu simplesmente saí e nunca mais voltei. Quanto tempo faz isso? Perguntou Gabriel. Uns 4 meses. Gabriel ficou chocado. 4 meses vivendo na rua? Sozinha? No começo foi muito difícil, admitiu Lila. Eu não sabia onde conseguir comida, onde dormir sem perigo. Mas depois fui aprendendo. A música me ajudou. As pessoas às vezes param para ouvir e deixam algumas moedas. Quando chegaram ao condomínio onde Ricardo morava, Lila novamente ficou impressionada. O porteiro cumprimentou Ricardo pelo nome. E havia jardins cuidados e uma fonte na entrada. Era como se fosse um mundo completamente diferente. No elevador, Gabriel perguntou: Pai, e se a mãe estiver em casa? Ricardo suspirou. Sua mãe foi para a casa da sua avó ontem à noite. Disse que precisa de um tempo para pensar. Ela vai voltar? Eu não sei, filho. Eu realmente não sei. O apartamento era enorme. Lila nunca tinha visto um lugar tão grande e elegante. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Não era um silêncio de paz, como o que ela sentia quando cantava sozinha. Era um silêncio pesado, como se as paredes guardassem muitas palavras não ditas. Você deve estar cansada, disse Ricardo. Gabriel, mostra o banheiro de visitas para ela. Tem toalhas limpas no armário. Depois que Lila saiu para tomar banho, pai e filho ficaram sozinhos na sala. Gabriel se jogou no sofá e olhou para o pai com uma seriedade que não combinava com seus 12 anos. Pai, a gente não pode deixar ela voltar para a rua. Gabriel, não é tão simples assim. Existem leis, procedimentos. Que leis? Que procedimentos? Ela é uma criança vivendo na rua há 4 meses. Onde estavam as leis quando ela estava passando fome? Ricardo não sabia como responder. Ele tinha construído uma vida inteira seguindo regras, protocolos, fazendo tudo da maneira correta. Mas olhando para o filho, vendo a indignação genuína nos olhos dele, se deu conta de que talvez existissem situações em que fazer a coisa certa fosse mais importante do que fazer a coisa legal. E se ela não quiser ficar? Perguntou Ricardo. Então a gente pergunta o que ela quer. Mas pelo menos a gente pergunta. Quando Lila saiu do banho, estava irreconhecível. O cabelo limpo revelou que era castanho claro com reflexos dourados. O rosto, sem a sujeira da rua, mostrou traços delicados e olhos verdes muito expressivos. Ricardo tinha emprestado uma camiseta de Gabriel para ela, que ficou grande como um vestido. Eu me sinto uma pessoa diferente, disse ela sorrindo pela primeira vez desde que se conheceram. Gabriel preparou um lanche na cozinha enquanto conversavam. Lila comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse um banquete. No meio da refeição, ela parou e olhou para os dois. Por que vocês estão fazendo isso por mim? De verdade. Ricardo e Gabriel trocaram um olhar. Foi Ricardo quem respondeu. Por que quando você viu meu filho sofrendo, você não pensou 2 vezes antes de ajudar? Você não perguntou se ele merecia ajuda ou se tinha dinheiro para pagar por ela. Você simplesmente viu alguém precisando e fez o que podia. Qualquer pessoa faria isso, disse Lila. Não, Lila, não faria, disse Gabriel. Quando eu saí correndo de casa hoje de manhã, passei por dezenas de pessoas na rua. Todas me olharam como se eu fosse um probleminha que elas não queriam resolver. Você foi a única que parou. Lila ficou quieta, absorvendo aquelas palavras. Depois de um tempo, ela disse:
Eu não tenho para onde ir se sair daqui. Então não saia, disse Gabriel simplesmente. Mas eu não posso morar aqui de favor. Isso não está certo. Ricardo se inclinou para a frente. E o que estaria certo, Lila? Ela pensou por um momento. Eu quero ajudar. Se vocês me deixarem ficar, eu quero fazer alguma coisa útil. Eu sei cozinhar algumas coisas simples, sei limpar. Posso ajudar com o que precisar. Você não precisa trabalhar para ter direito a um lugar seguro para dormir, disse Ricardo gentilmente. Eu sei. Mas eu preciso me sentir útil. Desde que meus pais morreram, eu me sinto como se fosse só um problema para todo mundo resolver. Gabriel se levantou e foi até ela. Lila, você não é um problema. Você é a primeira pessoa que eu conheço que entende o que é se sentir perdido de verdade. Foi nesse momento que Ricardo entendeu que aquela menina não tinha entrado na vida deles por acaso. Seu filho, que há semanas estava deprimido e ansioso, estava demonstrando uma maturidade emocional que Ricardo nunca tinha visto nele. E tudo tinha começado quando ele encontrou alguém que precisava de ajuda mais do que ele mesmo. Lila, disse Ricardo, eu quero fazer uma proposta para você. Que tal ficar aqui por alguns dias, só para a gente se conhecer melhor? Sem pressão, sem compromisso. Se você não se sentir confortável, a gente encontra outras opções. Mas se você quiser, bem, esta casa tem quartos vazios e 2 pessoas que poderiam usar um pouco mais de vida por aqui. Lila olhou para os dois, depois para suas mãos, depois para o violão caseiro que estava apoiado na parede. Eu posso continuar cantando? Claro, disse Gabriel. Inclusive, pai, a gente não pode comprar um violão de verdade para ela? Ricardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Acho que podemos providenciar isso. Os primeiros dias de Lila na casa de Ricardo foram como viver em um sonho estranho. Ela acordava em uma cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiro macio, mas ainda demorava alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto que Ricardo tinha oferecido para ela era maior que a casa inteira onde morava com os pais, e tinha uma janela que dava para um jardim com árvores que ela não sabia os nomes. Gabriel acordava cedo todos os dias para tomar café com ela antes de ir para o colégio. Ele contava sobre as aulas, os professores, os colegas que reclamavam de provas e trabalhos. Lila ouvia tudo com fascínio, como se ele estivesse descrevendo um planeta distante. Você não sente falta de estudar? Perguntou Gabriel numa manhã, enquanto comia um pão na chapa que Lila tinha aprendido a fazer. Sinto, admitiu ela. Eu gostava da escola, principalmente das aulas de música. A professora disse uma vez que eu tinha ouvido bom. Ricardo, que lia jornal na mesa ao lado, levantou os olhos. Você já pensou em voltar a estudar? Lila parou de mastigar. Pessoas como eu não voltam para essa escola depois de tanto tempo fora. Que pessoas como você? Perguntou Gabriel. Pessoas que moraram na rua. Pessoas sem documentos, sem histórico escolar, sem nada disso importar tanto quanto você pensa, interrompeu Ricardo gentilmente. Lila, você tem 12 anos. Sua vida inteira está pela frente. Depois que Gabriel saiu para o colégio, Ricardo ficou trabalhando em casa. Ele tinha um escritório no apartamento, e Lila podia ouvir ele falando ao telefone, discutindo números, fazendo negócios. Ela ficava na sala, às vezes lendo os livros da estante, às vezes só olhando pela janela, tentando se acostumar com aquela nova realidade. No terceiro dia, ela reuniu coragem para perguntar algo que a estava incomodando. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele tirou os óculos e olhou para ela. Claro. Por que você e sua esposa brigam tanto? A pergunta pegou ele desprevenido. Ricardo ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse decidindo o quanto podia compartilhar com uma menina de 12 anos. É complicado, Lila. Quando 2 pessoas vivem juntas por muito tempo, às vezes começam a se esquecer do que as uniu no começo. Mas vocês se amavam antes, né? Amávamos. Ainda amamos, eu acho. Mas às vezes o amor fica soterrado embaixo de outras coisas. Trabalho, preocupações, expectativas. Lila ficou pensativa. Meus pais também brigavam às vezes, principalmente quando o dinheiro estava apertado. Mas depois eles sempre se pediam desculpas e ficavam abraçados no sofá, vendo televisão juntos. Como eles faziam isso? Para se reconciliar depois das brigas? Minha mãe sempre dizia que brigar não era o problema. O problema era deixar o orgulho falar mais alto que o carinho. Lila falou isso com naturalidade, sem perceber o impacto que suas palavras estavam tendo em Ricardo. Naquele mesmo dia, quando Gabriel chegou da escola, ele trouxe uma novidade que mudaria tudo. Pai, eu contei para o professor de música sobre a Lila. Ele quer conhecer ela. Gabriel, a gente conversou sobre não ficar espalhando. Não foi assim, pai.
A gente estava falando sobre talentos naturais na aula, e eu mencionei que conhecia alguém que canta muito bem. O professor ficou curioso. Lila, que estava ajudando Ricardo a organizar alguns papéis, parou o que estava fazendo. Eu não sei se quero conhecer professor nenhum. Por que não? Perguntou Gabriel. Porque professores fazem perguntas, e eu não sei como explicar minha situação sem parecer... Sei lá, sem parecer um caso de pena. Ricardo fechou o notebook e olhou para ela. Lila, você não é um caso de pena. Você é uma menina talentosa que passou por situações difíceis. Isso é muito diferente. É mesmo? É. E talvez seja a hora de você começar a se ver dessa forma também. No final de semana, Ricardo sugeriu algo que surpreendeu tanto Gabriel quanto Lila. Que tal a gente fazer um passeio? Faz tempo que não saímos daqui de casa para nos divertir. Foram ao shopping. Para Lila era como entrar em um mundo de fantasia. As lojas enormes, as vitrines coloridas, as pessoas caminhando tranquilamente com sacolas nas mãos. Ela nunca tinha estado em um lugar tão grande e movimentado sem precisar se preocupar se alguém ia mandar ela sair. Na praça de alimentação, enquanto comiam hambúrguer e batata frita, Lila fez uma observação que deixou Ricardo pensativo. É engraçado como as pessoas aqui parecem ter tudo, mas muitas delas não parecem felizes. Gabriel olhou em volta. Como assim? Olha aquela família ali, disse Lila discretamente, apontando para uma mesa próxima. Eles têm roupas caras, celulares novos, comida gostosa. Mas estão todos olhando para as telas, sem conversar uns com os outros. Ricardo observou a cena que Lila tinha apontado e se deu conta de que ela estava certa. Aquela família poderia facilmente ser um reflexo da sua própria, antes de tudo começar a desmoronar. E aquele casal ali, continuou Lila. Eles estão sentados um de frente para o outro, mas não estão se olhando. Estão cada um no seu mundo. Gabriel ficou impressionado com a capacidade de observação dela. Você repara muito nas pessoas. Quando você vive na rua, aprende a ler as pessoas rapidinho. É questão de sobrevivência. Você precisa saber quem vai te ajudar, quem vai te ignorar e quem pode ser perigoso. Ricardo sentiu um aperto no peito. Aquela menina tinha sido obrigada a desenvolver uma maturidade que nenhuma criança deveria ter. Depois do lanche, eles passaram por uma loja de instrumentos musicais. Gabriel parou na frente da vitrine e apontou para um violão pequeno, do tamanho ideal para Lila. Pai, a gente não podia... Pode entrar, disse Ricardo antes mesmo de Gabriel terminar a frase. Dentro da loja, Lila ficou maravilhada. Havia violões de todos os tamanhos e cores, teclados, baterias, instrumentos que ela nem sabia como funcionavam. O vendedor percebeu o interesse dela e trouxe alguns violões para ela experimentar. Quando Lila pegou o primeiro violão e tocou algumas notas, toda a loja ficou em silêncio. O som que saía do instrumento nas mãos dela era completamente diferente de tudo que ela conseguia produzir com seu violão caseiro. Meu Deus! Sussurrou o vendedor. Quantos anos você tem de estudo? Eu? Eu nunca estudei. Respondeu Lila sem parar de tocar. Impossível. Você tem técnica, tem ritmo, tem... Espera, você pode cantar também? Lila olhou para Ricardo e Gabriel como se pedisse permissão. Quando eles assentiram, ela começou a cantar uma música que tinha criado durante suas noites na estação de metrô. A letra falava sobre pessoas perdidas que se encontram nos momentos mais improváveis. Quando terminou, havia uma pequena multidão na entrada da loja. Funcionários de outras lojas, clientes, pessoas que estavam passando na frente. Todos parados, ouvindo. O vendedor se aproximou de Ricardo. Senhor, sua filha tem um talento excepcional. Ela deveria estar estudando música profissionalmente. Ricardo não corrigiu quando o homem chamou Lila de filha. Você conhece algum professor que poderia avaliá-la? Conheço vários. Na verdade, tem uma professora que dá aulas aqui perto, especializada em crianças com talento natural. Se vocês quiserem, eu posso passar o contato. No carro, voltando para casa, Lila estava abraçada com o violão novo como se fosse um bebê. Ela não parava de tocar pequenos trechos de músicas, testando as possibilidades do instrumento. Lila, disse Ricardo, o que você acha da ideia de ter aulas de música? Ela parou de tocar. Seria incrível. Mas o quê? E se eu não for boa o suficiente? E se for só talento natural mesmo, sem potencial para virar algo de verdade? Gabriel se virou no banco da frente. Lila, você viu o que aconteceu na loja. As pessoas pararam tudo para te ouvir. Isso não é pouca coisa. Gabriel tem razão, disse Ricardo. E mesmo que fosse apenas um hobby, você merece desenvolver algo que te faz feliz. Naquela noite, depois do jantar, os três estavam na sala quando o telefone tocou. Era a mãe de Gabriel. Alô, Carolina? Atendeu Ricardo, colocando no viva-voz automaticamente como sempre fazia.
Oi, Ricardo. Oi, Gabriel, disse a voz feminina do outro lado da linha. Como vocês estão? Estamos bem, mãe, respondeu Gabriel. E você? Eu estou... melhor. Mas calma, queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Lila se levantou para sair da sala, mas Gabriel fez um gesto para ela ficar. Carolina, disse Ricardo, tem uma pessoa aqui que gostaria que você conhecesse. Gabriel fez uma nova amiga. Amiga? Gabriel pegou o telefone. Mãe, lembra que eu contei sobre estar me sentindo muito sozinho ultimamente? Então eu conheci uma menina chamada Lila. Bem, ela está morando aqui conosco temporariamente. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Como assim morando aí? Ricardo retomou o telefone. É uma longa história, Carolina. Mas resumindo, encontramos uma menina em situação de vulnerabilidade e decidimos ajudar. Ricardo, vocês não podem simplesmente recolher uma criança da rua e... Ela não é um animal de estimação, mãe. Interrompeu Gabriel com uma firmeza que surpreendeu todos. Ela é uma pessoa. E ela me ajudou quando eu mais precisei. Como assim te ajudou? Gabriel contou sobre o dia no metrô. Sobre como estava desesperado e como Lila o havia acalmado com sua música. Ele falou sobre como se sentia melhor desde que ela estava na casa. Como tinha alguém para conversar sobre coisas importantes. E você, Lila? Perguntou Carolina gentilmente. Você está se sentindo bem aí? Foi a primeira vez que Lila falou ao telefone com a mãe de Gabriel. Estou sim, senhora. Seu marido e seu filho são pessoas muito boas. Eles me salvaram quando eu não tinha esperança nenhuma. Você tem quantos anos, querida? 12, igual ao Gabriel. E sua família? Não tenho mais família. Meus pais morreram há alguns meses. Outro silêncio. Depois, a voz de Carolina ficou mais suave. Lila, você gosta de música? Gabriel mencionou que você canta. Gosto muito. É a única coisa que me faz sentir próxima dos meus pais. Que tipo de música você gosta? Todos os tipos. Mas eu gosto mais de criar minhas próprias músicas. Criar suas próprias músicas? Que interessante. Você já teve aulas? Não, senhora. Aprendi sozinha. Carolina ficou alguns minutos conversando com Lila sobre música, sobre sonhos, sobre como ela estava se adaptando. Quando a conversa acabou, Ricardo percebeu que algo tinha mudado. Gabriel, disse ele, sua mãe pareceu diferente hoje. Pareceu mais presente, concordou Gabriel. Faz tempo que ela não conversava comigo assim, perguntando sobre coisas que realmente importam. Lila, que estava afinando seu violão novo, parou e olhou para os dois. Posso dizer uma coisa? Claro, disse Ricardo. Às vezes, as pessoas se afastam umas das outras não porque pararam de se amar, mas porque esqueceram como demonstrar esse amor. Sua esposa perguntou sobre mim, mas o que ela realmente queria saber era como vocês estão. Se vocês estão bem, se estão cuidando um do outro. Ricardo ficou impressionado mais uma vez com a sabedoria daquela menina. Como você sabe disso? Porque foi assim que meus pais se reencontraram depois das brigas. Eles paravam de falar sobre os problemas e começavam a falar sobre mim, sobre o que me fazia feliz, sobre nossos planos de família. E aí eles lembravam que eram uma família de verdade. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Ricardo ficou na sala com Lila, ouvindo ela tocar violão. Lila, disse ele, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz aqui? Ela parou de tocar e pensou por um momento. Estou. Mas também estou com medo. Medo de quê? De que isso seja temporário demais. De me acostumar com essa vida e depois ter que voltar para a rua. Ricardo se inclinou para a frente. E se eu te dissesse que não precisa ser temporário? Lila o encarou diretamente. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que Carolina e eu precisamos conversar sobre muitas coisas. Sobre nosso casamento, sobre nossa família, sobre o que realmente importa para nós. Mas uma coisa eu já sei com certeza. Você trouxe algo para esta casa que estava faltando há muito tempo. O quê? Você trouxe de volta a ideia de que somos uma família. De que existem coisas mais importantes que problemas de adulto. Você devolveu meu filho para mim, Lila. E não sei como agradecer por isso. Lila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você não precisa me agradecer. Vocês me salvaram. Não, disse Ricardo. Acho que foi você quem salvou a gente. As semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém esperava. Lila começou as aulas de música com a professora que o vendedor da loja tinha recomendado. E o progresso dela era impressionante. Mas mais do que isso, sua presença na casa estava mudando a dinâmica de toda a família. Gabriel voltou a sorrir. Não aqueles sorrisos forçados que dava para não preocupar os pais, mas sorrisos genuínos de quem tem alguém para compartilhar os pequenos momentos do dia.
Ele contava para Lila sobre os colegas da escola, sobre as matérias que gostava e as que odiava, sobre os professores engraçados e os chatos. Ela ouvia tudo com interesse real, fazendo perguntas que mostravam que estava realmente prestando atenção. Lila, disse ele numa tarde enquanto faziam o dever de casa juntos na mesa da cozinha. Você nunca quer voltar para essa escola? Quero muito, respondeu ela sem levantar os olhos do caderno onde praticava a escrita. Mas não sei se conseguiria acompanhar. Perdi muitos meses. A gente podia estudar juntos, sugeriu Gabriel. Eu te ajudo com as matérias que você perdeu e você me ajuda com outras coisas. Que outras coisas? A entender as pessoas, por exemplo. Você tem uma capacidade incrível de perceber quando alguém está triste ou preocupado, mesmo quando a pessoa está tentando esconder. Lila sorriu. Isso não se ensina, Gabriel. Isso se aprende vivendo. Então me ensina a viver melhor. A conversa foi interrompida por Ricardo, que chegou do trabalho mais cedo que o normal. Ele vinha fazendo isso com frequência, saindo do escritório antes das 6 para jantar com Gabriel e Lila, conversar sobre o dia deles, ouvir Lila tocar violão. Como foram as aulas hoje? Perguntou ele tirando o paletó. A professora disse que Lila tem ouvido absoluto, respondeu Gabriel empolgado. Ela consegue identificar qualquer nota musical só de ouvir. Ricardo se aproximou da mesa onde Lila estava escrevendo. Posso ver? Ela mostrou o caderno, um pouco envergonhada. Estava copiando um texto sobre matemática básica, tentando recuperar o conteúdo que tinha perdido. Sua letra está muito bonita, disse Ricardo. E como está sendo voltar a estudar? É difícil, mas eu gosto. Sinto falta de aprender coisas novas. Naquela noite, depois do jantar, aconteceu algo que mudaria tudo. Carolina ligou para dizer que queria voltar para casa. Eu estive pensando muito nessas semanas, disse ela pelo telefone. E conversando com minha mãe, com amigas, tentando entender o que aconteceu conosco. E que conclusão você chegou? Perguntou Ricardo com Lila e Gabriel ouvindo na sala. Que eu me perdi no meio de tantas expectativas. Expectativas sobre como deveria ser nossa vida, nossa casa, nosso casamento, e esqueci de perguntar como nós queríamos que fosse. Carolina. Deixa eu terminar, Ricardo. Eu quero voltar, mas quero voltar diferente. Quero conhecer essa menina que nosso filho ama tanto. Quero entender o que ela trouxe para vocês que fez Gabriel voltar a ser ele mesmo. Gabriel se aproximou do telefone. Mãe, você vai gostar da Lila. Ela é especial. Eu tenho certeza disso, filho. Uma pessoa que conseguiu devolver a alegria para você e fazer seu pai chegar em casa mais cedo todo dia deve ser muito especial mesmo. Lila, que até então apenas ouvia, se aproximou. Senhora Carolina, a senhora não precisa se preocupar comigo. Se for melhor para a família, eu posso... Não, interrompeu Carolina firmemente. Lila, pelo que entendi, você faz parte desta família agora. E famílias não abandonam uns aos outros. Quando Carolina chegou em casa 2 dias depois, a reunião foi mais emocional do que qualquer um esperava. Ela abraçou Gabriel por um longo tempo, murmurou desculpas no ouvido de Ricardo, e quando chegou a vez de cumprimentar Lila, as duas ficaram se olhando por alguns segundos. Você é menor do que eu imaginava, disse Carolina com um sorriso gentil. E a senhora é mais bonita do que eu imaginava, respondeu Lila. Foi o começo de uma amizade que surpreenderia a todos. Carolina tinha sido professora antes de se casar, e quando soube que Lila estava tentando recuperar o conteúdo escolar perdido, se ofereceu para ajudar. As tardes se transformaram em sessões de estudo na mesa da cozinha, com Carolina ensinando matemática e português, enquanto Lila ajudava Gabriel com os deveres. Mas o mais impressionante era como a dinâmica da casa tinha mudado. As conversas no jantar agora eram sobre os progressos de Lila na música, sobre as descobertas que Gabriel estava fazendo na escola, sobre pequenos planos para o fim de semana. Ricardo começou a trabalhar de casa algumas tardes, só para não perder essas conversas. Lila, disse Carolina numa tarde, depois de uma sessão de estudos particularmente produtiva. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro! Como você consegue ser tão... equilibrada? Depois de tudo que passou? Lila ficou pensativa. Acho que foi minha mãe que me ensinou. Ela dizia que a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas pode escolher como reagir. E que carregar raiva ou tristeza demais só machuca a gente mesmo. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Era. Ela também dizia que as pessoas entram na nossa vida por algum motivo. Às vezes para ensinar, às vezes para aprender, às vezes só para acompanhar um pedaço do caminho. Carolina sentiu os olhos encherem de lágrimas. E você acha que entrou na nossa vida por qual motivo? Para aprender, respondeu Lila sem hesitar.
Vocês estão me ensinando que família não é só quem nasce com a gente. É quem escolhe ficar. Foi nessa conversa que Carolina tomou uma decisão que mudaria os rumos de todos. Ricardo, disse ela naquela noite quando estavam sozinhos no quarto. Eu quero adotar a Lila. Ricardo parou de escovar os dentes. Como assim? Quero que ela seja nossa filha legalmente. Quero que ela tenha nosso sobrenome, que tenha os mesmos direitos que Gabriel, que saiba que sempre vai ter um lugar nesta família. Carolina, isso é uma decisão muito séria. Eu sei que é séria, por isso estou pensando nisso há dias. Ricardo, quando eu saí de casa há algumas semanas, eu achei que nosso casamento tinha acabado, que a gente tinha se perdido um do outro para sempre. E o que mudou? Lila mudou. Ou melhor, o que ela trouxe para vocês mudou tudo. Ela devolveu você para mim, Ricardo. O homem que eu me apaixonei, que se preocupa mais com as pessoas do que com os negócios. E ela devolveu nosso filho, que estava se fechando cada vez mais. Ricardo se sentou na cama ao lado da esposa. Você tem certeza? Tenho. E você? Eu já venho pensando nisso também. Mas não sabia como sugerir. E o Gabriel? O Gabriel já considera ela uma irmã há semanas. Na manhã seguinte, eles conversaram com as crianças. Gabriel ficou eufórico com a ideia. Lila ficou em silêncio por um longo tempo. Vocês têm certeza? Perguntou ela finalmente. Adoção é para sempre. Não é como me deixar ficar aqui temporariamente. É exatamente por isso que queremos fazer, disse Carolina. Porque não queremos que seja temporário. Mas e se eu decepcionar vocês? E se eu não conseguir ser uma boa filha? Gabriel se aproximou dela. Lila, você já é a melhor irmã que eu podia ter pedido. E está vendo como nossos pais estão diferentes? Mais felizes? Isso é por sua causa. Não é por minha causa, Gabriel. É porque vocês aprenderam a se ver de novo. E quem nos ensinou isso? Perguntou Ricardo. Quem mostrou para a gente que família não é sobre ter tudo perfeito, mas sobre estar junto nas imperfeições. Lila olhou para os três. Sentiu o peito apertar de emoção. Posso fazer um pedido? Qualquer coisa, disse Carolina. Posso manter o nome dos meus pais no meio? Lila Santos Silva? Claro que pode, disse Ricardo. Seus pais sempre farão parte de você. Naquela tarde, Lila quis ir ao cemitério visitar o túmulo dos pais. Toda a família foi junto. Ela se ajoelhou na frente da lápide simples e conversou baixinho com eles, como se estivessem ali ouvindo. Pai, mãe, eu encontrei uma nova família. Vocês iam gostar deles. Eles me tratam com o mesmo amor que vocês me tratavam. E eu prometo que nunca vou esquecer tudo que vocês me ensinaram. Quando se levantou, Gabriel estava ao lado dela, segurando sua mão. Eles devem estar muito orgulhosos de você, disse ele. Você acha? Tenho certeza. Você transformou nossa família inteira. No caminho de volta para casa, Carolina fez uma sugestão que deixou Lila empolgada. Que tal a gente gravar um vídeo seu cantando, para colocar na internet? Para quê? Para mostrar seu talento para o mundo. E quem sabe, para inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Você faria isso? Faríamos isso, corrigiu Ricardo. Todos juntos. O vídeo de Lila cantando foi gravado numa tarde de domingo, sem nenhuma pretensão além de registrar um momento especial em família. Carolina segurou o celular com as mãos um pouco trêmulas, mais nervosa que a própria Lila, enquanto Ricardo ajeitava a iluminação da sala para ficar mais natural. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Carolina pela terceira vez. Lila estava sentada no sofá, afinando seu violão com a concentração de um músico profissional. Tenho sim. Se minha música pode ajudar pelo menos uma pessoa a se sentir menos sozinha, como ela me ajudou todos esses meses, então vale a pena. Gabriel estava deitado no chão, observando tudo com um sorriso no rosto. Lila, você nem imagina o quanto sua voz é especial. As pessoas vão ficar chocadas. Chocadas no bom sentido, espero, brincou ela. Mas havia uma pitada de nervosismo em sua voz. A música que Lila escolheu foi uma que ela mesma tinha composto durante uma das noites mais difíceis na rua, quando a chuva não parava e ela teve que se abrigar embaixo de uma marquise. A letra falava sobre tempestades que passam, sobre encontrar abrigo não só da chuva, mas da solidão, e sobre como às vezes as pessoas certas aparecem nos momentos mais inesperados. Quando ela começou a cantar, algo mágico aconteceu na sala. Mesmo Ricardo, que já tinha ouvido Lila cantar dezenas de vezes, sentiu um arrepio diferente percorrer sua espinha. A voz dela parecia preencher não apenas o ambiente, mas também os espaços vazios que cada um carregava no coração. Carolina teve que limpar as lágrimas dos olhos no meio da gravação, tentando manter o celular firme. Gabriel ficou hipnotizado, como sempre ficava quando ouvia a irmã cantar.
E Ricardo, encostado na parede observando tudo, teve a certeza de que estavam presenciando algo muito maior do que uma simples gravação caseira. Perfeito, sussurrou Carolina quando Lila terminou. Foi absolutamente perfeito. Lila corou um pouco. Vocês acham mesmo que está bom? Está mais que bom, disse Ricardo. Está tocante, está verdadeiro. Eles passaram alguns minutos decidindo onde postar o vídeo. Ricardo tinha perfis nas redes sociais por causa do trabalho, mas nunca postava nada pessoal. Desta vez seria diferente. Vou escrever uma legenda contando um pouco da sua história, disse ele, já digitando no celular. Não tudo, só o suficiente para as pessoas entenderem de onde vem tanta emoção na sua voz. A legenda que Ricardo escreveu era simples, mas tocante. Esta é Lila, minha filha adotiva de 12 anos. Há alguns meses ela estava sozinha no mundo, cantando em estações de metrô para sobreviver. Hoje ela faz parte da nossa família e continua cantando, mas agora por amor, não por necessidade. Sua música nos ensinou que as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Quando clicaram em publicar, nenhum deles imaginava o que estava por vir. As primeiras horas foram tranquilas. Alguns colegas de trabalho de Ricardo curtiram o vídeo, deixaram comentários carinhosos, compartilharam com amigos. Gabriel mostrou para alguns colegas da escola pelo WhatsApp. Carolina enviou para as amigas do grupo de mães. Na primeira noite, o vídeo tinha 300 visualizações e 20 comentários. Na segunda manhã, já eram 2.000 views e 100 comentários. Na segunda noite, 10.000 visualizações e 500 comentários. Pai, olha isso! Disse Gabriel no terceiro dia, correndo para a cozinha com o celular na mão. O vídeo da Lila já tem 50.000 visualizações. Lila quase derrubou a xícara de leite que estava bebendo. 50.000 pessoas viram eu cantando. E olha os comentários, continuou Gabriel lendo em voz alta. Essa menina canta com a alma. Que voz linda! Chorei ouvindo. Obrigada por compartilhar isso conosco. Que família linda vocês formam. Ricardo se aproximou para ver. Os comentários continuavam aparecendo em tempo real, um atrás do outro. Pessoas de diferentes estados, diferentes países, todas tocadas pela voz e pela história de Lila. Tem um comentário aqui de uma mulher que diz que estava passando por uma depressão muito forte e que sua música trouxe um alívio que ela não sentia há meses, leu Carolina com a voz embargada. Sério? Lila se aproximou para ver. Eu realmente ajudei alguém que eu nem conheço? Você ajudou muitas pessoas que não conhece, disse Ricardo. E o número está crescendo a cada hora. No quarto dia, o vídeo tinha 500.000 visualizações. No quinto dia, passou de 1 milhão. Os comentários eram centenas por hora, vindos não só do Brasil, mas de outros países da América Latina, e até mesmo de brasileiros morando no exterior que haviam se emocionado com a história. Foi quando começaram a chegar as primeiras propostas. Ricardo, você precisa ver isso, disse Carolina, entrando no escritório dele com uma pilha de papéis. Chegaram 5 e-mails de gravadoras hoje, 2 ofertas de programas de TV e uma proposta de um empresário que quer representar a Lila. Ricardo tirou os óculos e olhou para a esposa. Isso está ficando muito grande, muito rápido. E a Lila? Como ela está lidando com tudo isso? Melhor do que eu esperava, na verdade. Ela parece mais preocupada em não deixar a fama subir a cabeça do que empolgada com as oportunidades. Naquela noite, eles tiveram uma conversa em família sobre o que fazer com todas as propostas. Eu não quero que nada disso mude quem eu sou, disse Lila, sentada no chão da sala, abraçada com seu violão. Eu gosto de cantar, gosto de tocar, mas não quero virar uma pessoa diferente por causa disso. E o que você considera pessoa diferente? Perguntou Carolina. Eu vi algumas entrevistas de cantores famosos na internet. Alguns parecem ter esquecido de onde vieram. Falam como se sempre tiveram tudo. Como se nunca tivessem passado dificuldade. Gabriel se sentou ao lado dela. Mas você não é assim, Lila. Você nunca seria assim. Eu sei que não quero ser. Mas às vezes, as circunstâncias mudam as pessoas sem elas perceberem. Ricardo se impressionou mais uma vez com a maturidade da menina. Lila, que tal se fizéssemos assim? Vamos analisar cada proposta muito bem. Só vamos aceitar aquelas que permitam você continuar sendo você mesma e que tenham um propósito além da fama. Que tipo de propósito? Ela perguntou. Ajudar outras crianças que estão passando pelo que você passou. Usar sua voz não só para entreter, mas para conscientizar, para inspirar. Os olhos de Lila brilharam. Isso eu gostaria de fazer. A primeira oportunidade que decidiram aceitar foi um convite para participar de um programa de TV focado em histórias de superação. O apresentador era conhecido por sua sensibilidade ao abordar temas sociais,
e a proposta incluía um quadro especial sobre adoção e crianças em situação de vulnerabilidade. Vocês têm certeza de que querem expor nossa família assim? Perguntou Carolina na noite anterior à gravação. Mãe, disse Gabriel. Se nossa história pode ajudar outras famílias a se abrirem para a adoção, não vale a pena? Ricardo assentiu. E se pode ajudar outras crianças como a Lila a não desistirem de sonhar, mesmo nas situações mais difíceis, então temos a obrigação de compartilhar. Lila estava nervosa, mas determinada. Eu só tenho medo de chorar na televisão. E qual o problema de chorar? Perguntou Carolina. Lágrimas mostram que somos humanos. E às vezes é exatamente disso que as pessoas precisam ver. No dia da gravação, o estúdio estava mais movimentado que o normal. Além da equipe do programa, havia jornalistas de outros veículos interessados na história da família Silva Santos. Nos bastidores, Lila conheceu outras pessoas que também participariam do programa. Uma senhora que havia adotado 5 irmãos depois de perder os filhos biológicos. Um jovem que saiu das ruas e se tornou advogado. Uma família que transformou a própria casa em abrigo temporário para crianças. É incrível como existem tantas pessoas fazendo o bem no mundo, comentou Lila com Gabriel enquanto esperavam ser chamados. E a maioria delas em silêncio, respondeu ele. Sem querer aparecer, sem querer reconhecimento. Talvez seja isso que eu quero ser quando crescer, disse Lila pensativa. Alguém que faz a diferença sem precisar estar sempre em evidência. Quando chegou a hora da gravação, Lila subiu no palco com mais confiança do que qualquer um esperava. O apresentador a recebeu com carinho, fazendo perguntas que permitiam que ela contasse sua história do próprio jeito, sem pressa, sem dramatização excessiva. Lila, quando você estava vivendo na rua, você chegou a perder a esperança completamente? Perguntou ele. Teve noites que sim, respondeu Lila com honestidade. Principalmente no começo, quando eu ainda não sabia como conseguir comida, onde dormir com segurança. Mas a música sempre me trouxe de volta. Como assim? Quando eu cantava, eu me conectava com meus pais. Era como se eles estivessem ali comigo, me protegendo. E também cantando eu conseguia esquecer do medo e da solidão por alguns minutos. E quando você conheceu o Gabriel, o que passou pela sua cabeça? Lila olhou para Gabriel na plateia antes de responder. Eu pensei, esse menino tem tudo que eu não tenho, mas está sofrendo igual a mim. E aí eu entendi que a dor não escolhe classe social. Que todo mundo precisa de carinho, de atenção, de alguém que pare para perguntar se está tudo bem. O apresentador ficou visivelmente emocionado. E agora, como é fazer parte de uma família? É como voltar a respirar direito, disse Lila procurando as palavras certas. Quando você tem família, você não está só contra o mundo. Você tem pessoas que se importam se você chegou em casa, se comeu direito, se está feliz ou triste. Você tem um lugar que é seu, pessoas que são suas. E você, Gabriel? O apresentador se dirigiu ao menino na plateia. Como foi receber uma irmã dessa forma? Gabriel se levantou para responder. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A Lila me ensinou que ser feliz não é sobre ter coisas, é sobre ter pessoas que se importam com você de verdade. E seus pais? Como eles mudaram? Eles voltaram a ser um casal apaixonado, disse Gabriel sorrindo. Meu pai chega em casa mais cedo, minha mãe canta enquanto cozinha. Eles conversam mais, brigam menos. É como se a Lila tivesse lembrado eles de como é bom ser uma família. Foi então que o apresentador fez a pergunta que mudaria tudo. Lila, se você pudesse mandar uma mensagem para as crianças que estão assistindo e passando por situações difíceis, o que você diria? Lila ficou alguns segundos em silêncio, pensando. Quando começou a falar, sua voz estava firme e cheia de convicção. Eu diria que não desistam. Que por mais escuro que esteja agora, sempre existe uma luz esperando para ser encontrada. E às vezes, essa luz vem de onde a gente menos espera, das pessoas que a gente menos imagina. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Eu diria também que elas não estão sozinhas, que existem muitas famílias como a minha, pessoas com coração aberto esperando para amar. E que cada um de nós tem um talento, um dom, alguma coisa especial para oferecer ao mundo. E para as famílias que estão assistindo, eu diria que abram o coração. Que tem muita criança precisando de amor, de uma oportunidade, de alguém que acredite nelas. E que quando vocês salvam uma criança, na verdade, ela que salva vocês. O impacto do programa de TV foi imediato e avassalador. No dia seguinte à exibição, o telefone da família não parava de tocar. Eram jornalistas, produtores, representantes de ONGs e principalmente famílias interessadas em adoção. Mas o que mais impressionou foram as ligações de pessoas comuns, querendo ajudar de alguma forma. Alô? É da família da Lila? Perguntou uma voz feminina no telefone.
Eu vi vocês na televisão ontem. Eu sou professora de música e gostaria de oferecer aulas gratuitas para crianças carentes da minha região. Carolina anotava cada ligação, cada oferta de ajuda, cada história que as pessoas compartilhavam. Era impressionante como a história de Lila estava despertando o que havia de melhor nas pessoas. Tem uma senhora aqui de Recife, disse Carolina, mostrando as anotações para Ricardo. Ela disse que tem uma casa grande e vazia desde que os filhos se casaram e quer transformar em abrigo temporário para crianças. Ricardo balançou a cabeça, ainda processando tudo. Em 2 dias, recebemos mais de 200 ligações de pessoas querendo ajudar. Isso é surreal. Gabriel entrou na cozinha com o celular na mão, empolgado. Pai, mãe, olhem isso! O vídeo da Lila já tem 5 milhões de visualizações e está sendo compartilhado em outros países. Lila, que estava praticando violão na sala, ouviu a conversa e se aproximou. 5 milhões de pessoas viram eu cantando. Isso é mais gente do que eu conseguiria ver na vida inteira. E olha o que estão falando. Continuou Gabriel, lendo os comentários. Tem gente do México, da Argentina, até de Portugal. Todo mundo emocionado com nossa história. Foi nesse momento que chegou a ligação que mudaria tudo definitivamente. Era de uma grande emissora de televisão, querendo produzir um documentário sobre adoção no Brasil, tendo a família Silva Santos como fio condutor da narrativa. Eles querem mostrar todo o processo, explicou Ricardo depois de desligar o telefone. Desde crianças esperando por uma família até famílias que já adotaram. A ideia é conscientizar sobre a realidade da adoção no país. E eles querem que a gente participe? Perguntou Lila. Querem que você seja a narradora principal. Sua voz contando histórias de outras crianças, outras famílias. Lila ficou pensativa. Isso significa que eu teria que conhecer muitas crianças que estão passando pelo que eu passei? Provavelmente sim. Então eu aceito. Se minha história pode ajudar elas a encontrarem suas famílias, então vale a pena. As semanas seguintes foram um turbilhão. A produção do documentário levou a família para conhecer abrigos, instituições de acolhimento e famílias em processo de adoção por todo o país. Para Lila, cada visita era uma montanha-russa emocional. No primeiro abrigo que visitaram, em São Paulo, Lila conheceu Marina, uma menina de 10 anos que estava esperando por uma família há 3 anos. Por que ninguém me escolhe? Perguntou Marina para Lila, enquanto caminhavam pelo pátio da instituição. Marina, olha para mim, disse Lila parando e segurando as mãos da menina. Não é que ninguém te escolhe, é que sua família ainda não chegou. Mas quando chegar, vai ser perfeita para você. Como você tem tanta certeza? Porque eu passei por isso. Eu pensei que ia ficar sozinha para sempre. E olha onde eu estou hoje. Marina abraçou Lila com força. Você vai continuar sendo minha amiga depois que for embora? Para sempre, prometeu Lila. E quando sua família chegar, eu quero conhecer eles. Em cada abrigo que visitavam, Lila deixava uma parte do coração. Ela brincava com as crianças, cantava para elas, contava sua história, mas principalmente ouvia as histórias delas. Cada criança tinha um sonho, um talento, uma personalidade única que merecia ser vista e valorizada. Pai, disse ela para Ricardo numa noite. Depois de um dia particularmente difícil visitando um abrigo no interior de Minas Gerais, por que existem tantas crianças esperando por amor? Ricardo suspirou. Era uma pergunta difícil, sem resposta simples. Porque às vezes as pessoas têm medo, Lila. Medo do desconhecido, medo da responsabilidade, medo de não serem bons pais. Mas como elas podem saber se não tentarem? Exatamente. É isso que seu documentário vai mostrar. Que o amor não precisa de preparação perfeita. Ele só precisa de coragem. Durante as gravações, Lila também conheceu famílias inspiradoras. Conheceu um casal que havia adotado 4 irmãos para não separá-los. Uma mulher solteira que adotou uma menina com deficiência e hoje era mãe orgulhosa de uma artista plástica talentosa. Um casal de idosos que adotou 2 adolescentes e os ajudou a descobrir talentos para o esporte. Cada família tem uma história linda, comentou Lila com Gabriel numa noite. E cada criança também. É como se existissem milhares de quebra-cabeças esperando para encontrar suas peças que faltam. Foi durante essas viagens que Ricardo e Carolina tiveram uma ideia que mudaria suas vidas para sempre. E se criássemos uma fundação? Sugeriu Carolina numa noite, depois de visitarem um abrigo superlotado no Rio de Janeiro. Como assim? Perguntou Ricardo. Uma organização que facilitasse o processo de adoção. Que preparasse famílias. Que cuidasse das crianças durante a espera. Que oferecesse apoio depois da adoção. Gabriel se empolgou com a ideia. E que oferecesse atividades para as crianças. Música, esporte, arte, informática.
Lila, que estava ouvindo a conversa, se aproximou e que mostrasse para todo mundo que essas crianças não são coitadinhas esperando por pena. São pessoas incríveis esperando por amor. Ricardo sentiu aquele mesmo arrepio que sentia sempre que Lila falava algo profundo. Vocês estão falando sério? Completamente, disse Carolina. Ricardo, você tem os contatos, eu tenho a experiência educacional, Gabriel tem a energia da juventude e Lila tem a voz que toca corações. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de centenas de crianças. Milhares, corrigiu Lila. Podemos fazer diferença na vida de milhares de crianças. A Fundação Silva Santos foi oficializada 3 meses depois. O documentário sobre adoção havia sido exibido e causado um impacto ainda maior que o programa de TV. Centenas de famílias procuraram os órgãos competentes interessadas em adoção. Milhares de pessoas se ofereceram como voluntárias para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. A primeira sede da fundação foi instalada numa casa grande que Ricardo comprou especificamente para esse fim. Tinha salas de aula, estúdio de música, biblioteca, refeitório e quartos para acolhimento temporário de crianças em transição. Lila, disse Carolina no dia da inauguração. Você quer fazer as honras? Lila segurou a fita vermelha que seria cortada, mas antes parou e olhou para todas as pessoas reunidas. Havia funcionários da fundação, voluntários, representantes do governo, crianças de vários abrigos que tinham sido convidadas e famílias interessadas em adoção. Eu queria dizer uma coisa antes de cortar essa fita, disse ela, sua voz ecoando pelo pátio. Há 1 ano eu era uma menina sozinha no mundo, achando que não tinha valor para ninguém. Hoje eu estou aqui, inaugurando um lugar que vai mostrar para outras crianças que elas têm muito valor sim. Ela olhou para as crianças presentes. Vocês que estão aí, esperando por suas famílias, saibam que vocês são especiais. Cada um de vocês tem algo único para oferecer ao mundo. E esta fundação existe para ajudar vocês a descobrirem seus talentos enquanto esperam suas famílias chegarem. Agora ela se dirigiu às famílias. E vocês que estão pensando em abrir seus corações para uma criança, saibam que não vão apenas dar amor. Vocês vão receber amor em dobro. Porque criança adotada ama com gratidão, ama com intensidade, ama sabendo o valor desse amor. Quando cortou a fita, os aplausos foram ensurdecedores. Mas o que mais emocionou Lila foi ver Marina, a menina que havia conhecido no primeiro abrigo, correndo em sua direção. Lila! Lila! Gritava Marina. Adivinha? Minha família chegou. Lila abraçou a amiga com força. Conta tudo! É um casal com uma filha de 15 anos. Eles queriam uma irmãzinha para ela, e me escolheram. Vou ter uma irmã mais velha, igual você tem o Gabriel. As lágrimas de Lila eram de pura alegria. Eu não disse que sua família ia chegar. Disse sim. E sabe o que mais? Eles viram o documentário e se interessaram pela adoção por causa da sua história. Foi nesse momento que Lila entendeu completamente o propósito de tudo que havia acontecido. Sua dor, sua luta, sua história não tinham sido em vão. Cada experiência difícil havia se transformado em ferramenta para ajudar outras crianças. Nos primeiros 6 meses de funcionamento, a Fundação Silva Santos já havia facilitado 23 adoções. Oferecia aulas de música para 200 crianças de baixa renda. Mantinha um programa de apadrinhamento afetivo que conectava voluntários com crianças que precisavam de referência adulta. E desenvolvia campanhas de conscientização sobre adoção em todo o país. Lila se tornou a embaixadora oficial da Fundação, viajando pelo Brasil contando sua história e incentivando outras famílias a abrirem seus corações. Mas ela fazia questão de manter os pés no chão. Pai, disse ela numa noite depois de voltar de uma viagem para o Nordeste, eu não quero que as pessoas pensem que adoção é fácil só porque deu certo com a gente. Como assim? Teve uma família lá que me procurou dizendo que queriam adotar uma criança igual a mim. Uma menina que cante, que seja grata, que não dê trabalho. Ricardo franziu a testa. E o que você respondeu? Que eu dou trabalho sim. Que às vezes eu fico triste lembrando dos meus pais. Que às vezes eu tenho pesadelos. Que às vezes eu testo os limites para ver se vocês vão me abandonar também. Carolina, que estava ouvindo a conversa, se aproximou. E eles entenderam? Entenderam que amor de família não é sobre perfeição. É sobre estar junto nas imperfeições também. Gabriel riu. Lila, você vai ser psicóloga quando crescer. Não, respondeu ela. Vou ser cantora, mas uma cantora que usa a música para curar, para unir, para mostrar que todo mundo merece amor. 1 ano após a inauguração da fundação, eles organizaram um grande evento comemorativo. Lila subiria ao palco não mais sozinha, mas acompanhada de um coral formado por crianças atendidas pela fundação e por jovens que haviam sido adotados recentemente. Mãe,
disse Lila para Carolina na manhã do evento. Eu estava pensando na música que vou cantar hoje. Qual você escolheu? Quero cantar aquela que cantei para o Gabriel no primeiro dia. Mas agora com uma letra nova que fale sobre família escolhida, sobre amor multiplicado. Você já escreveu? Lila mostrou um caderno cheio de anotações. Escrevi e reescrevi várias vezes. Quero que seja perfeita para todas as crianças que ainda estão esperando. E para todas as famílias que ainda estão com medo de amar. À noite, quando Lila subiu no palco do grande auditório lotado, ela não era mais a menina assustada que cantava sozinha no metrô. Era uma jovem segura, rodeada de amor, usando sua voz para multiplicar esperança. Esta música, disse ela ao microfone, é para toda criança que já se sentiu sozinha no mundo. E para toda a família que tem amor sobrando no coração, mas ainda não encontrou coragem para compartilhar. Quando começou a cantar, acompanhada pelo coral de 50 vozes, não havia um olho seco na plateia. A letra falava sobre pontes que ligam corações solitários, sobre casas que ficam completas quando recebem quem precisa de abrigo, sobre como o amor cresce quando é dividido. No final da apresentação, Ricardo, Carolina e Gabriel subiram ao palco. Toda a família Silva Santos estava ali, representando milhares de outras famílias que haviam encontrado completude através da adoção. Há 2 anos, disse Ricardo ao microfone, eu era um homem que tinha tudo e não sabia que estava vazio. Hoje eu sei que família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre decidir, todos os dias, amar incondicionalmente. E sobre dar chances, acrescentou Carolina. Chance para uma criança mostrar quem ela é. Chance para você mesmo descobrir do que é capaz quando ama de verdade. Gabriel pegou o microfone por último. E sobre entender que quando você salva uma criança, ela que salva você. Lila fechou o evento com uma frase que se tornaria o lema da fundação. Todo mundo merece uma família. E toda família fica mais completa quando abre espaço para mais amor. Quando as luzes se apagaram e os aplausos finalmente cessaram, Lila sabia que sua jornada havia se transformado em algo muito maior do que ela jamais imaginou. O que começou com uma menina cantando sozinha por algumas moedas havia se tornado um movimento nacional de amor e esperança. E no fundo do coração, ela podia sentir seus pais biológicos sorrindo orgulhosos, sabendo que a filha havia transformado sua dor em propósito, sua música em medicina e sua história em esperança para milhares de outras crianças que ainda acreditavam no poder transformador do amor. Fim da história.